Eu sei que você está sendo bombardeado de informações sobre investimentos internacionais. Provavelmente você está procurando sobre ETFs, a Bolsa Americana, ouro e várias informações dentro de investimentos internacionais. Mas eu quero te trazer uma informação que talvez ainda você não tenha ouvido, algo que realmente pode impactar você. Quando a gente fala em investimentos internacionais, é um assunto de fato muito relevante. A própria Fundação Getúlio Vargas soltou esse relatório dizendo que a gente precisa ter no mínimo 16% do nosso portfólio lá fora para que a gente de fato esteja protegido da nossa cesta básica de consumo. Mas muito além disso também, investimentos internacionais diminui bastante o risco do seu portfólio e tem um potencial também de proteger o seu dinheiro ao longo do tempo. Basta ver a desvalorização do real ao longo dos anos. A gente começou lá com R$1, hoje vale próximo de 18 centavos. É algo realmente assustador. Investir lá fora é uma proteção, investir lá fora é uma proteção também do seu consumo, investir lá fora é diversificação de portfólio. Mas eu vou te falar algo agora que realmente você precisa se atentar. Quando a gente leva o dinheiro lá para fora e está sob a jurisdição dos Estados Unidos, por exemplo, você fica sujeito às leis dos Estados Unidos. Dito isso, uma das leis que os Estados Unidos têm, um pouco semelhante aqui, é o imposto sobre sucessão de patrimônio. Aqui no Brasil, quando você sucede o seu patrimônio, você paga o ITCMD, que é o imposto sobre transmissão de patrimônio. Lá nos Estados Unidos, quando o seu patrimônio está lá fora, se você descumprir algumas regras básicas, você pode cair até numa alíquota de 40% do seu patrimônio lá fora. É algo realmente muito assustador. Imagine você com um recurso relevante, investiu lá fora, ganhou dinheiro, multiplicou seu patrimônio, mas não teve uma estratégia interessante, inteligente de sucessão patrimonial e acabou caindo aí no ato, né, da tua morte. A tua família acabou caindo num grande problema, porque vai precisar abrir inventário nos Estados Unidos, vai precisar de um advogado nos Estados Unidos, vai precisar pagar imposto para o governo americano, e aquela diversificação global, aquele portfólio que você montou, que acompanhou tudo certinho, virou uma dor de cabeça enorme. Então, vou te falar aqui 3 coisas que você precisa se atentar. A última é uma das mais importantes, para que você não tenha problema, a tua família não tenha problema e você continue investindo de uma forma tranquila, dormindo de forma tranquila, sabendo que está tudo organizado dentro do seu planejamento financeiro. Legal? Primeira coisa que você precisa saber, você não pode ter mais de $60 mil em ativos de raiz americana. O que são ativos de raiz americana? São ações, são ratings, ETFs, tudo isso são ativos de raiz americana. O governo americano ele te dá um benefício de você ser isento de pagar imposto de transmissão nos Estados Unidos se esse valor estiver abaixo de $60 mil. Então, se você hoje tem uma carteira acima de $100 mil, $200 mil, enfim, independente do valor que você tenha, que esteja acima de $60 mil, você precisa rever sua estratégia, entender se os ativos que você tem na sua carteira são ativos de raiz americana ou se de repente já tem uma estratégia na sua carteira que te livre desse problema. Mas a primeira atenção que você precisa ter é essa: os seus ativos são ativos de raiz americana? É uma pergunta que você precisa se fazer. Se você tiver acima de $60 mil, você precisa urgentemente verificar isso. 2, a gente já entra numa espécie de alternativa para você. Se você tem mais de $60 mil, você pode entender se os seus ativos são de raiz americana ou não. E se forem, uma alternativa para você é você investir em ETFs irlandeses. Tá? ETFs irlandeses eles estão custodiados fora da jurisdição americana. Por mais que eles invistam, eventualmente, por exemplo, você pode ter um ETF que investe na Bolsa Americana, mas ele esteja custodiado fora da jurisdição dos Estados Unidos. Isso te livra desse problema do State Tax, imposto sobre transmissão de patrimônio lá nos Estados Unidos. A segunda é, meus ativos são de raiz americana. Se for de raiz americana, você pode mudar tudo que exceder $60 mil para ETFs irlandeses. Isso aí já resolve o problema de pagar imposto.
Lembrando o seguinte, nos Estados Unidos, quando a gente fala de transmissão, duas coisas que você precisa saber. Uma, eu vou pagar imposto? É uma coisa. Se você vai pagar imposto, tem a ver com seus ativos. Se você tem ativo ou não de raiz americana. E a segunda coisa, eu vou precisar fazer inventário? Isso é outra coisa. Se você tem ativos que estão fora dos Estados Unidos, custodiados fora dos Estados Unidos, isso não significa que você não precisa fazer inventário. Você está na Avenue e comprou um ETF irlandês, você faleceu, cara, você vai precisar fazer inventário. E como é que a gente resolve essa questão? Terceiro ponto. Você precisa verificar se na corretora que você abriu a conta internacional, você assinou o formulário TOD. TOD é um formulário que você já define os seus beneficiários e no ato da sua falta, da sua morte, esse patrimônio ele já vai passar automaticamente para os seus beneficiários. Isso elimina o processo de inventário. Cara, você precisa fazer isso. Imagina você morrer, sua família tendo que levar advogado, abrir inventário nos Estados Unidos. Você sabe como é que é o processo aqui no Brasil, que é muito doloroso, muito chato, né? Muito triste. Imagina você ter que se deslocar para os Estados Unidos para eventualmente ter que fazer esse processo. Então, assine esse formulário, procura lá na sua corretora, se você assinou esse formulário TOD, coloca lá as pessoas que você quer que sejam o seu beneficiário, e você já resolve esse problema. Fazendo essas três coisas, cara, você resolve já grande parte dos seus problemas, praticamente todos relacionados à sucessão patrimonial. Primeiro, seus ativos são de raiz americana, você simplesmente diversificou, trocou, colocou a custódia em ETFs irlandeses, por exemplo, e segundo, você assinou o formulário TOD. Isso resolve muita coisa. Agora, se você tem um patrimônio muito grande, né, de repente faz sentido avaliar para você ter uma offshore, uma empresa estruturada, né, e fazer investimentos através dela. Isso aí fica para o próximo vídeo. Espero que você tenha entendido, espero que você que está aí fazendo seus primeiros investimentos internacionais tenha feito esses 3 passos, pelo amor de Deus, para que não tenha problema aí para tua família no futuro, ok? Já vou te pedir para dar o like aí, deixar o seu comentário se você já começou a investir lá fora ou não, compartilhar esse vídeo com alguém e se inscrever no canal, se inscreve no canal aí, a gente vai trazer conteúdo bem relevante para você, tá legal? Um abraço e até o próximo vídeo.